O assunto de hoje no Repórter MT é sobre mediação e conciliação de conflitos. Para isso, eu recebo o juiz, coordenador do NUPEMEC, Dr. Hildebrando da Costa Marques. O NUPEMEC é um núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos. É o gestor da política consensual do Estado de Mato Grosso. Doutor Hildebrando, dentro deste núcleo, o que tem sido feito? Quais são as ações mais pontuais, mais importantes? Como que essa política tem sido desenvolvida? Bom, o NUPEMEC é um órgão estabelecido pela Resolução 125 do CNJ. Ele tem exatamente o objetivo de gerir a política consensual no nível do tribunal em que ele é criado. No caso, no NUPEMEC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem a responsabilidade de estabelecer as políticas públicas de métodos consensuais, de fazer a instalação e gerenciamento dos CEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania, onde esses serviços de conciliação, mediação, oficinas são prestados à população. Então, o nosso NUPEMEC foi instalado em julho de 2011, logo após a edição da Resolução 125 em 2010, e de lá para cá já temos 40 CEJUSCs instalados em todo o estado para prestar esse serviço à população. Então, em todas as comarcas existe esse centro? Todas as comarcas de segunda entrância acima, ou seja, aquela onde tem mais de um juiz, já tem um CEJUSC instalado. Essa foi a meta inicial, inclusive estabelecida pelo CNJ e que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso cumpriu integralmente. E recentemente tivemos a instalação do CEJUSC ali próximo ao Shopping Goiabeiras. Perfeito, CEJUSC dos juizados especiais. Porque nós temos 40 CEJUSCs no estado, ou seja, cada comarca de segunda entrância acima tem o seu CEJUSC, que é um CEJUSC geral, que trata de todos os temas. E aqui na capital nós temos CEJUSCs temáticos. Nós temos o CEJUSC da infância e juventude, nós temos o CEJUSC do meio ambiente. Então, específico em relação a esse tema, infância e adolescente, eu tenho um centro que busca solução de conflito para esse tema. Perfeitamente. Do meio ambiente também tem um, que tem a vara do meio ambiente e o JUVAM, que é o Juizado Volante Ambiental, e temos agora, recentemente instalado, o CEJUSC de todos os juizados especiais, que concentra as audiências de conciliação de todos os 8 juizados especiais da capital. Quantos por dia, mais ou menos? Cada juizado tem em torno de 70 audiências, exceto o da Fazenda Pública, que é um pouco menos. Então nós temos aí uma média de 450 a 500 audiências dia. Doutor, em relação ao CEJUSC, afinal, essa busca de conciliação, mediação, quais processos são passíveis? Quais temas são passíveis? E em que fase? Pode ser pré-processual ou já em fase de processo? Como isso acontece? Bom, muito bem. A política consensual no país, estabelecida pela Resolução 125, é de transformar o Poder Judiciário de um mero prolator de sentenças a todos os casos e conflitos que chegam a um verdadeiro centro de harmonização social, ou seja, um gestor de conflitos. Me dá a impressão de se aproximar ainda mais do cidadão, né? É exatamente essa, humanizar a justiça, tratar cada conflito da forma mais adequada. Por isso a política estabelecida pela Resolução 125 se chama Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos. Ou seja, percebeu-se, como já foi percebido há muito tempo em outros países, que cada conflito tem uma forma adequada de ser tratado. E aqui no Brasil nós ainda vínhamos com a política de que para todo conflito só tínhamos uma solução, ou seja, a ação judicial e a sentença do juiz. Sim, e aí muitas vezes as partes vão para aquela audiência, né? Aí dá a sensação, eu perdi a audiência, eu ganhei a audiência. Ali se resolve um ponto, mas que posteriormente esse conflito continua. E traz outros problemas. Perfeitamente. E quantas vinganças ali a gente, na história da humanidade, a gente vê, mesmo depois de, em tese, ter sido resolvido o conflito diante de um juiz. Perfeitamente. Esse é o ponto central da política. Quer dizer, a sentença judicial, ela resolve o processo, não o conflito. Muito pelo contrário. Geralmente, a sentença judicial acirra o conflito, porque quando a pessoa que perde não se conforma nunca. Ela sempre quer recorrer até a última instância. E se ela tiver a oportunidade, depois que terminar esse processo, ela ingressar com outro processo, ela vai fazer isso. Então, o conflito não foi pacificado. Então, percebendo isso, o CNJ estabeleceu essa política e buscou transformar o Poder Judiciário exatamente nesse tribunal que a gente fala que é multiportas. É um multi-door courthouse, que é o tribunal de múltiplas portas, onde se oferece ao cidadão várias possibilidades para tratamento do seu conflito, adequadas
ao conflito específico. Conflitos de família têm as suas ferramentas, conflitos agrários têm suas ferramentas, conflitos empresariais têm as suas ferramentas. Para cada tipo de conflito, uma ferramenta adequada. O que não entra nessa seara? O que não entra são aqueles direitos absolutamente indisponíveis e não transacionáveis, sobre os quais não há possibilidade de acordo. Exemplo, para ficar mais claro, por exemplo, pensão alimentícia. O direito à pensão alimentícia é indisponível, ele não pode nem ser renunciado. Porém, ele é transacionável, negociável no que diz respeito ao valor. Então, nesse caso, ele é possível de ser objeto de uma mediação. Mas, por exemplo, o estado da pessoa, né, a pessoa querer renunciar a uma paternidade, ou enfim, isso já é uma coisa que ele não pode negociar assim. Depende de outras situações. Agora, crimes, né, quando envolve vida, por exemplo, também é outra seara. Perfeitamente. Agora, o reconhecimento espontâneo da paternidade é possível. Né? Olha só como é que é a situação. Então, nós precisamos ter isso muito claro em mente. E isso está bem estabelecido no artigo 3º da Lei 13.140, que é a Lei de Mediação. E ela trata lá dos conflitos que podem ser submetidos à mediação. E fala exatamente isso, todos os direitos disponíveis e indisponíveis mais transacionáveis. Qual a diferença? Os direitos disponíveis, exclusivamente disponíveis, eles podem ser feitos inclusive por mediação extrajudicial sem nenhum problema, sem nenhuma necessidade de intervenção de um juiz ou de um promotor de justiça. Já nos casos dos indisponíveis transacionáveis, a mediação particular ela é obrigatoriamente submetida a um parecer do Ministério Público e homologação do juiz. Quando eu tenho um menor de idade, um direito ali de um menor de idade, eu preciso da manifestação do Ministério Público. Perfeitamente. E doutor, em relação a direito de família, né, que é eu acredito que é uma das áreas mais delicadas de se tratar, né, quando vem um divórcio, tem crianças envolvidas, como tem sido feito, que outras ferramentas o NUPEMEC tem para poder harmonizar essa relação, para que realmente esse conflito fique mais tênue, que busque a paz? Perfeitamente. Realmente os conflitos de família são uma seara bastante fértil para a aplicação dos métodos consensuais. Eles são exatamente os mais adequados para resolver esse tipo de conflito. Então a mediação e a conciliação são métodos extremamente adequados para a resolução de conflitos familiares, mas nós temos já disponíveis muitas ferramentas que auxiliam inclusive no sucesso dessa mediação, dessa conciliação. Muitas vezes as partes não estão ainda preparadas para sentar numa mesa de mediação e resolver o seu conflito. Então, o NUPEMEC dispõe de outras ferramentas, que inclusive são recomendadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, como, por exemplo, as oficinas de parentalidade. As oficinas de parentalidade é um trabalho que se desenvolve num espaço adequado, aqui na capital, por exemplo, é na Escola do Servidor, onde nós usamos 4 ambientes diferenciados. Em 2 desses ambientes ficam os pais. Por exemplo, o casal não fica junto. Então, a ex-esposa de um vai ficar com o ex-marido da outra, em outra sala. Né? São salas mistas, homens e mulheres, porém não o casal junto na mesma sala. Por isso temos 2 salas para os pais. Temos uma sala para as crianças... Então a família toda é envolvida. A família toda. Temos uma sala para as crianças e uma sala para os adolescentes. Por quê? Porque são formas diferentes de abordagem. Então, aos pais, o que se procura demonstrar nessa oficina? Procura-se demonstrar que a conjugalidade pode terminar, mas a parentalidade não. Então, não existe ex-pai, não existe ex-filho, não existe ex-mãe, existe ex-cônjuge. Então, a parceria na criação do filho continua, né? Perfeitamente. Não só continua, como é importantíssima para o desenvolvimento emocional, psicológico, saudável dessa criança. No caso das crianças e dos adolescentes, é muito trabalhada a questão da culpa. Muitos deles, por incrível que pareça, se sentem culpados pela separação dos pais. Então, esses temas são abordados para mostrar que problema de adulto é problema de adulto, problema de criança é problema de criança, né? Que algumas práticas que são utilizadas, às vezes, pelos pais, não devem envolvê-los. Né? Com os pais também, isso é muito debatido, a questão de como eles tratam as crianças, a questão da alienação parental, ou seja, tentar destruir a imagem do outro.
Isso é muito importante, quer dizer, como a gente diz que não tem ex-pai e ex-mãe... É um crime, né, doutor, alienação parental? Não chega a ser crime. É colocado como o quê? É uma infração grave e que pode, inclusive, resultar na perda do poder familiar. Quer dizer, é algo muito sério, né, muito grave. Por quê? Porque é importante para a criança, para o adolescente, ter uma boa imagem do seu pai e da sua mãe. Então, pai não pode jogar filho contra mãe, mãe não pode jogar filho contra pai. De forma nenhuma. Simples, né? Muito simples. A imagem dos pais tem que ser preservada para os filhos. Quer dizer, isso é muito importante. E a gente vê muitas, na prática, na experiência, que eles utilizam de artifícios como mandar recadinho pelo filho. Fala para o seu pai tal coisa. Fala para sua mãe tal coisa. Usa o filho como espião dentro da casa do outro. Olha, o que sua mãe estava fazendo? O que seu pai estava fazendo? Quer dizer, a criança fica no meio dessa briga dos pais e sendo usada ali como instrumento. E doutor, e muitos pais, né, fazem isso sem saber que isso é uma infração, que ele está incorrendo na alienação parental. Pratica isso cotidianamente sem perceber que aquilo é grave e que isso impacta na saúde emocional do filho e que é algo que não se deve fazer. A partir de oficinas como essa, já tem percebido o reflexo, a diferença? Os pais saem mais conscientes? Muda-se comportamento? Perfeitamente. O ponto principal que você mencionou aí é exatamente esse. Os pais, às vezes, por incrível que possa parecer, não têm noção do dano que isso causa aos filhos. E quando a gente mostra isso para eles lá na oficina, eles se surpreendem e mudam completamente de atitude. Não é raro a gente ver os encontros que acontecem ali dentro, a modificação dos comportamentos dali para frente, e isso é uma preparação para que depois eles se sentem à mesa de mediação e resolvam isso. E consigam, né, resolver da melhor forma e se sentir, como, né, o senhor já disse anteriormente, quando existe a mediação, a conciliação, eles se sentem, assim, a cada parte se sente que realmente participou do processo e que a justiça foi feita e que ninguém perdeu ou ganhou, que os dois saíram em igual situação. E quem pode participar da oficina de parentalidade? Só quem já entrou com a ação? Como que acontece, doutor? Por exemplo, um casal está nos assistindo e fala, nossa, eu precisava disso, estou em conflito, quero participar dessa oficina, quero resolver da melhor maneira possível o término do meu casamento. Como que acontece? Tem que ir no Sejusc? Como que faz? Qual é a prática para se inserir e participar de tudo isso? É uma excelente pergunta. Hoje, as oficinas elas são realizadas basicamente nos Sejuscs, né, que são os centros judiciários que nós falamos, temos 40 no estado. Nós damos prioridade aos processos que vêm das varas de família, né, violência doméstica. Então, os juízes dessas varas, eles fazem a indicação dos casais que eles percebem que tem essa necessidade, né, eles fazem a indicação para a gente incluir no calendário da oficina. Que geralmente processos litigiosos. Exatamente. Por exemplo, vem a inicial e aí a gente, antes da entrevista, o doutor deu um exemplo que quando lê a inicial já pensa, nossa, o outro é um monstro. E aí fica porque está muito carregada de emoção. Mas e o papel do advogado nesse caso, doutor? Sim. Tem advogado que alimenta esse... Porque que você lê, muitas vezes, né, a gente lê peças que se fala, nossa, mas cadê o advogado que assinou para colocar tanta coisa assim que, não sei. É que na verdade assim, duas coisas aí. Primeiro, a nossa formação jurídica, desde o início, ela é uma formação jurídica combativa, ela é voltada para o litígio, então isso é uma história. É uma tendência com o tempo mudar esse já olhar está mudando. Muito combativo? Já está mudando, inclusive nos cursos de direito já está se incluindo a disciplina de conciliação, de mediação, de métodos autocompositivos, isso já é uma realidade, a cultura já está sendo modificada, graças a Deus. Mas esse é um lado. O outro lado é que o advogado, ele é, na verdade, um porta-voz da parte. Então, ele transmite para a petição aquilo que ele ouve da parte. Então, ele não está lá para saber. Ele tem a responsabilidade de colocar no papel aquilo que a parte lhe diz. Ele confia no seu cliente. Então, muito do que a gente vê ali não é só a responsabilidade do advogado, é o que ele ouve do cliente. Então, ele escreve e o cliente muitas vezes quer que ele escreva exatamente daquele jeito. Então, essa que é um viés que nós não podemos perder de vista. Mas, voltando àquela questão da pacificação
nas oficinas e nesses instrumentos. E como fazer parte. E como fazer parte, é isso. Então nós damos prioridade para o juiz que indica, ele manda um ofício para o NUPEMEC, no caso das oficinas da capital, no interior, com o juiz do Sejusc, indicando os casais para participar da oficina. Essa é uma forma de entrada. Agora, por exemplo, a pessoa que está lá, está enfrentando uma situação como essa e acha que seria bom passar pela oficina. Ele pode procurar o Sejusc e pedir para ser incluído na oficina. Apenas nós daremos prioridade para os processos, porque já são casos que já estão mais acirrados, né? Problemas que já bateram a porta da justiça, né? Mas eles serão encaixados assim, na primeira oportunidade que nós tivermos. E geralmente temos vaga nas oficinas. Então, a pessoa que achar que é interessante e que puder, encaminhe. Inclusive, nós já temos advogados que militam consensualmente, né? Que já acordaram para essa política. Buscam nessa tendência, né, da conciliação. Eles mesmos encaminham os seus clientes para o Sejusc para fazer parte da oficina, porque isso facilita, porque o advogado no seu escritório, ele busca muitas vezes fazer o trabalho de pacificador. Sim. E essa é a primeira missão do advogado. É menos traumático, né, doutor? É melhor para todos quando ser feito em harmonia e os acordos, né, eles são decididos conjuntamente. Perfeitamente. O advogado, o defensor público, eles são a porta de entrada do Poder Judiciário. É a pessoa que primeiro atende o cliente, que primeiro atende aquela pessoa que vai procurar. Então, eles são pacificadores por excelência. E o estatuto, tanto da Defensoria Pública como da Advocacia, trazem como obrigação desse profissional tentar pacificar a lide, evitar o processo. Isso é uma obrigação do profissional. E os profissionais já têm atentado há muito tempo que atentam para isso, e agora com essas ferramentas que são disponibilizadas pelo Poder Judiciário, muitos deles já encaminham os seus clientes ao Sejusc para fazer parte de uma oficina, para depois voltar ao escritório e sentar à mesa e fazer o acordo que tinha que fazer para pedir homologação judicial. Para finalizar, doutor Hildebrando, vai ter um workshop Justiça Multiportas. Que dia vai acontecer? Qual é o propósito? Qual o público-alvo? Bem, o workshop Justiça Multiportas vai acontecer no Tribunal de Justiça, no auditório Gervásio Leite, no dia 14 de agosto, agora na próxima semana. E o objetivo é a gente divulgar exatamente esse sistema multiportas, as ferramentas que o Poder Judiciário tem para disponibilizar a população, e está voltado essencialmente, nesse caso do workshop, para os próprios magistrados, para os promotores de justiça, para advogados, para realmente aqueles que lidam com o direito, para que eles conheçam um pouco mais das possibilidades que o NUPEMEC e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso estão oferecendo aqui no nosso estado. Porque a ideia é a gente ter também uma sociedade de mais paz, né? Diminuir conflito, ter mais paz, resolução com mais clareza, mais compreensão e entendimento das partes. Perfeitamente. A sociedade realmente compreenda que o conflito é algo natural, é algo que todos nós teremos na vida, agora que o importante é a forma como a gente olha para esse conflito e a forma como nós pretendemos resolvê-lo. Nós podemos resolvê-lo de forma combativa, de forma litigiosa, ou podemos resolvê-lo de maneira consensual, conversando, como sempre a sociedade fez, até que se perdesse e se chegasse ao sistema que temos hoje de judicializar todas as coisas. Doutor, então já fica aqui o convite para uma próxima entrevista para a gente falar sobre direito sistêmico, círculos de paz, todas essas possibilidades de buscar, né, maneiras, eu acredito que até assim mais eficazes de viver bem. Muito mais eficazes, muito mais agradáveis para quem participa e de uma efetividade muito maior. Doutor Hildebrando Costa Marques, meu entrevistado de hoje.